Boas-vindas ao Juris 360 Lab. Que bom ter a companhia aqui para esta análise focada. Hoje a gente vai direto ao ponto, sabe? 4 julgados importantes do STF, todos do informativo 157, bem recente. A ideia é mergulhar nas teses, nos pontos centrais mesmo. Vamos fazer isso num bloco único, bem concentrado, para começar um tema que sempre dá o que falar na administração pública, né? A diferença entre contratado temporário e servidor efetivo. Temos aí o tema 1344 de repercussão geral. O que o STF definiu, afinal? Exato. Bom, esse é o tema 1344, né, do RE 1500-990-AM. A tese que ficou definida foi basicamente assim: o regime administrativo remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o tema 551 RG. Então a regra geral são coisas diferentes, regimes separados, ponto. Mas e aí? Isso não pode gerar uma situação meio precária para o temporário? Ou, tipo, aquelas contratações que vão se renovando, e na verdade a pessoa tá lá direto? Pois é, essa é a grande questão, né? O STF, ele reafirma essa distinção. Se baseia lá no artigo 37, inciso X da Constituição, que fala que remuneração precisa de lei específica, e também na súmula vinculante de 37. Essa súmula veda que o judiciário saia aumentando o vencimento só com base em isonomia, né? Certo. Mas, olha que importante, a própria tese faz uma ressalva ao tema 551. E tem as exceções que o tribunal reconheceu. A regra é não estender vantagens por decisão judicial, ok? Mas pode se houver previsão clara na lei local ou no próprio contrato. E o ponto crucial, se ficar provado que desvirtuaram a contratação. Tipo, essas renovações sem fim para burlar concurso. Ah, entendi. Aí sim, nesses casos de fraude, a conversa muda. Entendi. Então é um equilíbrio delicado, né? Tentar respeitar os regimes, mas sem deixar passar abuso na contratação temporária. Faz sentido. Mudando um pouco de foco, mas ainda nessa linha de administração e imprevistos, temos o tema 1347. Esse fala dos concursos que foram adiados lá na pandemia. Quem foi prejudicado tem direito à indenização do Estado? Olha, a resposta do STF no tema 1347, que veio do RE 1455038-DF, foi direta. Não. A tese ficou assim: o adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do Covid-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. Poxa, mas por quê? Muita gente teve gasto, né, com viagem, hotel, tempo de estudo. Por que o Estado não seria responsável nesse caso? O argumento principal foi a natureza da pandemia, né? Totalmente imprevisível, inevitável. Isso configura o que a gente chama de caso fortuito ou força maior. Ah, o caso fortuito. Exato. E isso, juridicamente, quebra o tal do nexo causal. Sem nexo causal, não tem como aplicar a responsabilidade objetiva do Estado, aquela do artigo 37, parágrafo 6º. O STF entendeu que adiar as provas não foi tipo uma maldade do Estado. Foi uma medida necessária para proteger a saúde de todo mundo, né? Uma emergência sanitária sem igual. Entendi. Nessas situações extremas, não dá para cobrar do Estado a conta dos prejuízos individuais dessa medida de segurança coletiva. É uma decisão dura para quem foi afetado, mas que reflete a situação excepcional que a gente viveu, né? Seguindo adiante, vamos para uma ADPF, agora sobre municípios litigando no exterior. O que estava em discussão na ADPF 1178? Essa ADPF 1178-MC-REF-DF é bem interessante, sim. O plenário confirmou uma liminar, uma medida cautelar. Basicamente, ela dá uma segurada na atuação dos municípios em ações lá fora, principalmente aquelas ligadas aos desastres, tipo Mariana e Brumadinho. Uma segurada em que sentido? Exige que os municípios mostrem os contratos que fizeram com os escritórios de advocacia estrangeiros. E o ponto principal, proíbe que paguem aqueles honorários de êxito, sabe? A cláusula ad litem. Pelo menos não antes de uma análise de legalidade aqui no Brasil, inclusive pelo STF. Parece uma medida para controlar o gasto público, né? Qual era o receio do STF? Exatamente. O risco era de lesão aos cofres públicos mesmo. Existia uma preocupação grande, que o TCU também já tinha apontado, de que esses contratos fossem, assim, muito favoráveis para os escritórios. Podiam ser ilegais ou antieconômicos, sabe?
levar embora um dinheiro que deveria ir para reparar os danos ou para o município. Faz sentido. Então o STF entrou para garantir que esses contratos milionários passem por um pente fino antes. Certo, prudente. E para a gente fechar essa rodada, uma questão de direito tributário e financeiro. A ADI 4080, que envolve ICMS e precatórios lá no Amazonas. Como ficou isso? Vamos lá. Na ADI 4080-EM, o STF olhou para uma lei do Amazonas, a Lei 3062 de 2006. Essa lei permitia compensar a dívida de ICMS com precatório estadual antigo, sabe? Ajuizado até fim de 99. O julgamento foi de parcial procedência. O STF usou a técnica da interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme. O que isso quer dizer na prática? A lei vale ou não vale? Ela vale. A lei é constitucional, a compensação pode acontecer, o porém é o seguinte, o Estado do Amazonas tem que repassar para os municípios a parte deles, os 25% do ICMS que foi compensado. Ah, a cota parte municipal? Isso. Essa divisão da receita está lá na Constituição, artigo 158, inciso 4º. É obrigatória. O STF entendeu que a compensação por si só não é ruim. Não fere a isonomia nem a fila dos precatórios porque depende do credor querer compensar, né? Mas o direito dos municípios à grana deles tem que ser garantido. Entendido. A compensação é ok desde que respeite o Pacto Federativo e a Receita Municipal. Nossa, cobrimos bastante coisa hoje, hein? Desde regime de servidor, Verdade. passando por responsabilidade do Estado em crise, controle de contrato público. E até federalismo fiscal com essa questão do ICMS. Exato. E fica, né, a pergunta no ar. Como essas decisões vão impactar o dia a dia? Especialmente essas teses de repercussão geral, a dos temporários e a da pandemia. Elas criam um padrão que vai muito além só daqueles casos específicos, né? Vão influenciar muita coisa daqui para frente. É uma ótima reflexão mesmo. Bom, se essa análise concentrada que ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal Juris 360 Lab e deixar aquele like também ajuda a gente. Agradecemos demais a companhia e até a próxima.